Vamos a ler aí lo que dice el versículo 46 de Marcos capítulo 10. ¿Encontraron? Si usted no tiene Biblia va a aparecer aquí en pantalla. Dice así: entonces pasaron por Jericó. ¿Pasaron por dónde? Por Jericó. Y cuando Jesús y sus discípulos salían de la ciudad junto con una gran multitud, Bartimeo, un indigente ciego, estava sentado a um lado del camino. Ponga atenção para que você entenda. Bartimeo não é um nome. Bartimeo é um nome que se lhe dá. Um exemplo, sempre que você vê a palavra bar significa hijo. O que significa bar? Hijo. Por isso Bar-Jonás, hijo de Jonás. Bartimeo, hijo de Timeu. Não é o nome dele. Bartimeo é porque ele não tem nome, não sabe qual é o nome. Então le chama hijo de Timeu, porque nesta época era importante saber de quem é você hijo. Aqui tem um lugar, senhora, se quer. Aqui, mira, adelante. Aqui é lugar também, se quer. Então Bartimeu significa hijo de Timeu. A palavra bar significa hijo. Você pode ver que existe o bar mitzvah, que é de los judíos, hijo de las reglas, de las leyes. Então bar significa hijo, não é um nome. E este homem, que era hijo de Timeu, como se chamava ele? Não se sabe seu nome. Su papá se chamava Timeu. Então Bartimeu, hijo de Timeu. Este homem, ele era ciego e que mais? E indigente. Ciego e indigente. E ele estava sentado junto ao caminho de Jericó. E aqui diz que Jesus e seus discípulos saliam de aí. Ponga atenção no que você vai escuchar. Há oportunidades que não podemos perder. Se você vai ler toda a história depois, você vai ver que aí Jesus saiu de Jericó, depois ele entrou em Jerusalém e foi crucificado. Ele não voltou mais para Jericó. Jesus ele estava saindo de Jericó, era a última visita de Jesus a Jericó, e aquele cego sabia que ele não podia perder a oportunidade de que Jesus saíra de allí sem que ele fosse bendecido. Você não pode sair de aqui hoje sem ser bendecido. Amém. Você não pode perder as oportunidades. Então Jesus estava aqui saindo. Ele já havia estado allí em Jericó, uma multitud le seguia e ele estava saindo de allí. Era a oportunidade daquele homem. Ele era ciego e era quê? Indigente. Mire a condição na que ele estava. Ponga muita atenção. Dice aí o versículo 47. Quando este escuchou que era quem? Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, hijo de David, por favor, tem misericórdia de mim. Gente, esto aqui é poderoso, é muito forte. Escute isto. Aquele ciego escutou um ruído e ele perguntou: ¿Qué es isso? ¿Qué pasa? E as pessoas lhe disseram: ¿Qué? É Jesus de Nazaré. Escute com atenção. Quem lhe chamava Jesus como Jesus de Nazaré eram pessoas que ele tinham a ele uma visão humana. Ou seja, de Nazaré, hijo de José, el carpinteiro. Não creiam que ele era quem? Hijo de Deus. Não creiam que ele era o Todo-Poderoso. Por isso ele dizia: este é o Jesus de Nazaré. Uma vez eu leí em um livro que dizia que na época de Jesus, o nome Jesus era um nome comum e corriente. Havia vários Jesus. Como hoje, há vários Jesus. Quem é que se chama Jesus? Bueno, quem se chama Maria? Você vê aqui, e naquela época havia várias pessoas que se chamavam como? Jesus. Pero ele não era um Jesus qualquer, ele era Jesus el Cristo. Cristo significa ungido. Então, este homem, Jesus, le decían que era de Nazaré, porque não creia que ele era quem? El Hijo de Deus. Quando ele escutou que era Jesus de Nazaré, ele não repetiu: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, porque há pessoas que são assim. Lo que elas escutam, elas que repitem. Elas, se todos dizem que está mal, que há enfermidade, que há tristeza e que há crises, ela queda repetindo lo que escucha de las demás pessoas. Pero aquele homem sabia que ele não era Jesus de Nazaré, ele era Jesus, hijo de Davi. O que significa hijo de Davi, pastor? Aquele que nunca deixa de estar no trono, aquele que reina para sempre, aquele que me vino a salvar. Por mais que ele decía: este não é o Salvador, ele sabia: este é Jesus, hijo de Davi para mim. Porque para ti é de Nazaré, pero para mim é de Davi, é o Salvador. Amém, gente? Aí sigue aí o versículo 48. E ele começou a gritar:
Jesús, hijo de David, por favor, ten misericordia de mí. Y muchas personas le decían que se callara, pero él gritaba mucho más: Jesús, hijo de David, por favor, ten misericordia de mí. Y aquí yo le quiero dejar la enseñanza. Si usted está dormido, despierta por lo menos para escuchar esto. Ponga atención. La Biblia dice que este hombre, él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y las personas, incluso los discípulos de Jesús, la multitud que le seguía a Jesús, empezó a decirle: cállese, indigente, ciego, no molestes al maestro. Pero cuanto más le decían: cállese, ¿qué le hacía? Gritaba más. Usted tiene que entender que habrá problemas. Usted va a salir de aquí y va a tener problemas. Puertas se van a cerrar, las personas le van a traicionar, y habrá cosas que usted le va a doler mucho, porque usted no va a saber cómo lidiar con ellas, y usted va a padecer muchas injusticias, y muchas cosas malas le van a suceder, y el diablo va a usar personas, y el diablo va a venir con voces en su cabeza, intentando hacer que usted se calle, que usted no clame a Dios, que usted no le busque a Dios, que usted no venga a esta reunión, que usted no esté aquí ayunando los sábados, y el diablo le va a hablar muchas cosas. Ya ves, no está funcionando, no sirve de nada. ¿Y para qué das tu diezmo? ¿Y para qué vas a esta iglesia? ¿Y para qué un buen de cosas? Y el diablo va a usar gente de su familia para decirle a usted: cállese, no está funcionando, Dios no te está escuchando, deje de molestar, es que Dios no te oye, Dios no te escucha. Y a las personas, las situaciones, y el diablo va a intentar hacer de todo para que nosotros desistamos y que nos callemos. Aquele ciego, ele gritava mais. Então, quando você passa na luta, vem algum problema, e as pessoas são usadas, e o diabo usa a gente hasta dentro da igreja, e você enfrenta problemas afuera, e vem pensamentos em sua cabeça, você se despierta: para que foi hoje? No, Deus não me escuta, não me responde, não me está funcionando, mira como está minha vida. Quanto mais o diabo intente fazer você callar-se e desistir, e que você não esteja aqui conosco, grita mais forte, clama mais, usa mais a fé, lute mais, aumenta a intensidade. Se o diabo me ataca, se o diabo me quer desanimar, se ele me quer fazer desistir, eu vou gritar mais forte, pero eu não vou desistir. Pero você vê que o diabo quer que você desista. Você clamou a Deus, não aconteceu nada. E aí as pessoas, o diabo vai usar pessoas para fazer você callar-se, para fazer você desistir. Pero se vem uma luta, se você enfrenta algo muito difícil, se você está passando algo muito difícil, quanto mais o diabo lhe intente hacer callar, que é o que você vai fazer? Gritar mais forte. Vou usar mais força de fé, mais força de ayuno, vou ayunar mais, vou ir mais à igreja, pero a mim não me vai callar. Diga: a mim não me vai callar. Diga: a mim não me vai callar. O diabo quer que você guarde silêncio, que você resista, que você pense que Deus não está escutando o seu clamor. Pero aquele homem estava ciego, indigente, já não tinha nada que perder, e ele começou a gritar mais, e a gritar mais, e a gritar mais. E aí, que foi o que passou? Versículo 49: Jesús se detuvo e dijo: díganle que venga. Entonces lo llamaron diciéndole, los mismos que le dijeron: cállese, le dijeron que anímate y levántate, Jesús te está llamando. Jesús te está llamando aqui hoje. Amém, gente? Você ha luchado, você ha perseverado, por isso você não pode desistir. A vezes você está enfrentando uma luta muito grande e você não entende que toda esta pressão é para que você desista e abandone sua fé. E isso é porque sua vitória vai ser grande, por isso sua luta é muito grande. E porque Deus sabe, e o diabo também sabe, que Jesus vai ser glorificado por sua vitória, ele quer desanimar a você, ele quer ver você chorando, triste, caído. E aquele, porque ele não desistiu, porque ele não se detuvo e não deixou de gritar, e não le hizo caso a lo que as pessoas lhe diziam, a las vozes de sua cabeça, Jesus se detuvo e dijo: llámalo. Havia uma multitud, e aquele cego indigente foi. Você vê, muita gente que hoje lhe disse a você que você está equivocado por estar aqui, um dia ele vai pedir ajuda e vai dizer: llévame contigo. Amém, gente? Los mismos que lhe humillaram, um dia le vão a pedir perdão e vão a reconhecer que eles estavam mal. Amém, gente? Eu não sei qual é o dolor que você traz, a luta que você está enfrentando, pero não desista. Aí você vê que há pessoas que: ai pastor, a porta se me cerrou, ai pastor, as coisas não me estão funcionando, me dijeron que me pagariam e não me pagaram, mi pareja, quanto mais eu luto, menos quer vir, mis hijos menos querem vir, eu fui ao doutor, ele disse que não está funcionando, que eu sigo enfermo. Grita mais, usa mais sua fé, pero não desista. Amém, gente?
Aí lhe disseram: anímate, levántate, Jesus te está chamando. Jesus te está chamando. E aí Jesus lhe chamou. Mire que coisa fuerte, diz o versículo 50. Bartimeu se levantou de quê? De um salto, tirou su manto al suelo e se apresurou a chegar onde estava Jesus. Escute o que le voy a decir com atenção. Quem tem algum manto, alguma roupa que eu pueda tirar como exemplo? Algum manto, alguma coisa que eu só para tirar. Graças. Mira, rapidamente para que você entenda. Aquele manto, aquela capa, aquela roupa que aquele cego indigente usava, era um permisso romano para que ele pudesse estar ali pedindo limosna, sem que os guardias, os soldados romanos lhe corrieran de aí. ¿Me haga entender? Se um indigente, um ciego, quedasse ali na entrada da cidade pedindo dinheiro, sem ter que um manto na capa, os soldados romanos lo arrestavam e lo corriam. Então, aquele homem, por ser hijo de Timeu, de repente, le dieron a ele uma autorização: use esta capa romana e pida dinheiro aí para as pessoas. E aquela capa romana, aquela roupa romana, aquele manto romano representava todo para ele. Era sua casa, era o que ele protegia, era onde guardava dinheiro e era o que ele tinha para poder estar ali e naquela condição de indigente, ciego, naquela vida de sofrimento. Pero a Bíblia diz que aquele homem que estava já sentado, ele estava já sentado, não sei se vai alcançar aí, mas eu vou sentar-me aqui. Ele se sentou e quando disseram a ele: Jesus te está chamando, que foi o que a Bíblia diz que ele hizo? De um salto, e que hizo? Tirou a capa e foi a quê? A encontrar Jesus. Depois eu lhe pago uma tintoreria. Que significa aquela capa, aquele manto, aquela roupa? Escute com atenção. Era o que ele estava aferrado e era o que lhe dava permisso de ser como era. Escute com atenção. Este manto, esta capa, esta roupa, hoje simboliza o pensamento, os sentimentos, uma relação, uma amistad, um lugar, um determinado comportamento que temos, que nos hace ser víctima e estar como estamos. É aquilo lo que não nos deixa cambiar de vida. Não sei se me haga entender. Sabe quando uma pessoa diz: es que assim sou? Esse é su manto. Sabe aquele rencor que as pessoas cargam no coração e que não les permite receber o Espírito Santo? Você mantém, você alimenta aquele rencor, aquele remordimiento. Este é o manto que le mantém sem o Espírito Santo. Sabe por que você não prospera economicamente? Porque você tem uma mentalidade pobre, que você não quer deshacer-se de ella para receber uma nova. Aquele cego, quando escutou Jesus te está chamando, ele agarrou sua roupa e que? Tirou. Ele disse: basta, essa não é mais a vida que eu quero viver. Eu não quero mais estar sujeito a isto, sometido a isto, e nesta condição como um pobrecito, dependendo da limosna. Você tem que deixar de estar aqui na igreja limosneando bendição para Deus. Limosneando para Deus na oraçãozita do pastor, do obispo, de quem queira que seja. Porque Deus quer para você uma vida de prosperidade, de bendição, de abundância. Amém, gente? La capa é o orgulho. La capa, el manto, la ropa romana representa um pecado, representa um pensamento, representa a vez uma relação. Porque mientras você não deixe de ter amistad com essa pessoa e de relacionar-se com determinadas pessoas, você não vai poder ir de encontro a Jesus. Buenos dias. Ele podia haver agarrado, ele podia haver recorrido aquela roupa e dito assim: Jesus te chama. E ele podia haver ido assim: eu vou com esto, porque se ele não me sana, eu vou a ser quê? Mendigo e indigente. Ele não, eu vou deixar isso. E aunque ele deixou isto, obrera, pensei que era obrera. Perdão. Aunque, escute, quando ele tirou a capa, quando ele arrojou a capa, ele não começou a ver. Pero sem haver arrojado aquela capa, sem haver se despojado, desprendido de esto, ele não podia haver sido sanado. Escute o que ele vai dizer. Mientras, por exemplo, você não obedeça a Deus para prosperar, se haga dizimista, você perdone de quem você tem rencor, remordimiento. Mientras você não confie que Deus lhe vai beneficiar no amor, que você não esteja desesperado, dependendo do amor de uma pessoa. Mientras você não deixe determinadas coisas, o milagre não vai acontecer. E aún depois de que você deixa, é solamente o primeiro passo. Ele quitou a capa e foi a Jesus. E Jesus lhe perguntou: ¿qué quieres que te haga? E ele disse: eu quero volver a ver. Jesus disse: pode irte, tu fé te ha sanado.
E aquele homem começou a seguir a Jesus. E aí Jesus entrou em Jerusalém, em um asno, foi crucificado. Hoje Jesus quer que você também quite sua capa, que você quite este manto, lo que le impide de sair desta vida que você está vivendo. E você sabe qual é sua capa, lo que ele autoriza, lo que você está aferrado, que diz, não, eu tenho que estar assim todavía, não, isso aqui não pode deixar. Se você não deixar esta capa, você não vai ter um encontro com Jesus e o milagre não vai acontecer. Mas se hoje você decide em seu coração a quitar esta capa, se você estava cego, você vai passar a ver. Amém, gente? Se você antes não estava vendo milagros, a partir deste momento você vai ver milagros. Aquele homem dijo, eu quero volver a ver. Se você quer volver a prosperar, você quer volver a ser feliz, você quer volver a ter paz. Isso depende de que você grite com mais força, use mais sua fé e que você quite esta capa. Isso é o que você se vestiu, de que você não é isto, mas você está assim. Às vezes você está triste, deprimido, às vezes você está aferrado a algo, a seu passado, a qualquer coisa que seja. Quite esta capa, porque Jesus te está chamando. Amém, gente? Lo que a gente le dijo a aquele homem ciego, eu lhe digo a vocês hoje: anímense, levante-se, porque Jesus te está chamando. Dê um salto aí e diga: Jesus, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Dê um salto aí, póngase de pé. Alce as mãos para Jesus, alce as mãos para Ele, alce seu rosto para Ele, cierre seus olhos neste momento e vamos a quitar sua capa. Senhor, bendice e consagra estas manos com tu poder. Ponga as manos sobre sua cabeça. Devuelve a roupa de la señora. Devuelve la ropa aquí de la señora, por favor. Ponga las manos sobre su cabeza. Esta mano en su cabeza simboliza la capa, simboliza la ropa, el manto romano que le hace ser así, ciego, indigente espiritual. Pero hoy basta, diga basta, diga basta, diga basta. Eu não vou a perder minha oportunidade.